E convoca a redatora de ata para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 17 dias do mês de janeiro do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheira Selmo Roberto de Almeida Brito, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador-chefe Ricardo Schneider Rodrigues. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. O senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo solicitou ao excelentíssimo senhor presidente que colocasse em votação o projeto de emenda à resolução normativa número 005/2011, em tempo que solicitou que fosse lido em 5ª leitura o projeto de emenda ao regimento interno. Efetuada a leitura, o excelentíssimo senhor presidente colocou em votação o projeto de emenda à resolução normativa número 005/2011. O doutor procurador, doutor Ricardo Schneider, manifestou-se favorável, sugerindo que a publicação do projeto de emenda à resolução normativa seja junto à publicação do projeto de alteração do regimento, para que passe a vigorar no mesmo instante. Aprovado com o voto contrário do senhor conselheiro Anselmo Brito. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 12936/2003. Trata-se de expressão in loco. Após o relatado, foi solicitado visto pelo conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. TC 1273/2000. Trata-se do balanço geral da Prefeitura de Inhapi. Aprovada a decisão simples, diligência 5 dias, com a abstenção da senhora conselheira Maria Cleide. TC 4219/2010. Trata-se da prestação de contas da Prefeitura de Colônia de Leopoldina. Aprovada a decisão simples, 5 dias. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. TC 5330/2008. Trata-se do contrato com a Casal. Aprovada a decisão simples, diligência 15 dias. TC 10488/2008. Resposta ao ofício da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca. Aprovada a resolução número 006/2013. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. O senhor conselheiro Anselmo Brito solicitou férias a partir do dia 22 de janeiro. Solicitação deferida. O senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo disse que pela lei orgânica podem tirar férias concomitantemente até 2 conselheiros, solicitando férias para o mês de março. A senhora vice-presidente conselheira Rosa Albuquerque parabenizou o excelentíssimo senhor presidente pela iniciativa do evento Aniversário dos Tribunais de Contas do Brasil. Associaram-se ao voto todo o pleno. O excelentíssimo senhor presidente fez agradecimento a Deus pela oportunidade e a todos os funcionários desta corte, afirmando que o evento aconteceu devido à lembrança do conselheiro substituto Alberto Pires. Facultando a palavra e não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a sessão de terça-feira, no horário regimental. Em discussão a ata da sessão ordinária. Discussão a ata da sessão ordinária anterior. Em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio. De acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheira substituta Ana Raquel. Conselheiro substituto Alberto Pires. Está facultada a palavra
Agora eu vou ler todo, só isso. Está facultada a palavra, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, e ao membro do Ministério Público Especial, se a quem ou a quem dela queira fazer uso. Eu peço a palavra, senhor presidente, mas gostaria de que a conselheira Raquel e o conselheiro procurador-chefe também tivessem assinado aí para que eu iniciasse o trabalho. É só que depois que a assinatura. Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, em nome do Ministério Público, eu quero hoje fazer um voto de pesar de um servidor da nossa casa, o Dr. Saulo Buarque, que foi por vários anos diretor da DEFAFOI, foi auditor-chefe do Estado e veio hoje a falecer, ainda relativamente jovem, na faixa de 50 e poucos anos de idade. Eu gostaria de ficar registrado nesta sessão de hoje um voto de pesar e que seja encaminhado à sua família, que também foi uma das servidoras da nossa casa, um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Saulo Buarque. Determino que seja providenciado a solicitação do decano Luiz Eustáquio Toledo. Como também, senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, ouvido os demais, sobrestar a leitura da emenda regimental para que não venha prejudicar a publicação da portaria, da resolução normativa que modifica o horário das sessões plenárias e como também das câmaras, desde que o horário, pela lei do plano de carreira, ele é corrido das 8 às 19 horas. Simplesmente modificação, para que não haja prejudicar, que seja solicitada a Vossa Excelência. Determino que seja retirado de pauta a resolução. A emenda ao regimental. Emenda ao regimento. Da emenda ao regimento, que seja sobrestado a pedido do relator. Como também determina a publicação da resolução que modifica o horário das sessões, que seja publicado hoje mesmo. Continua facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial. Esta presidência tem em mãos e traz a este plenário o ato número 001/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, onde o qual peço para que o coordenador do plenário, Dr. Messias, faça a leitura do mesmo. Minuta de ato do TC-AL. Ato número 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Disciplina a fiscalização especial e extraordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas em relação às prefeituras que decretaram o estado de emergência no início do exercício financeiro 2013. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, e diante do que dispõe o artigo 3º da Lei Estadual 5.604/1994, do artigo 6º, inciso 33º,
artigo 96, inciso 3, ambos do regimento interno. Considerando a proliferação de decretos municipais decretados, declarando estado de emergência em dezenas de municípios alagoanos, ao fundamento dos graves problemas de organização de ordem administrativa, deparada pelos prefeitos recém-impossados, conforme a publicação ocorrida nas primeiras edições de 2013, no Diário Oficial do Estado de Alagoas. Considerando que todos os decretos de estado de emergência obtiveram objetivo justificar despesas de licitação nos termos do artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666/93, para aquisição de bens e contratação de serviços. Considerando que a situação de emergência prevista no artigo 24, do inciso 6º da Lei 8.666/93, é medida de caráter excepcional que somente deve ser decretada ou declarada mediante precisa movimentação do atendimento ao seu pressuposto, quais seja a demonstração concreta e efetiva da potencialidade do dano capaz de ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. B. Que o risco, além do decreto, e efetivamente provável, se mostre iminente e especialmente gravoso. C. Demonstração de que a contratação é a via adequada, efetiva para eliminar esse risco. Considerando que todos os atos da administração pública devem ser praticados com estrita observância aos princípios constitucionais e legais, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, impôs que a flexibilização legal decorrente da despesa de licitação por motivo de emergências não sejam confundidas com plena licenciosidade, de modo a permitir desvios e abusos, mas impostas simplesmente em atenuação ao rigor formal durante o período de vigência da situação de emergência inerente aos atos que com ela têm relação direta. Considerando a gravidade dos fatos administrativos e fiscais mencionados nos decretos municipais, que impõem a devida fiscalização, apuração e para a eventual responsabilização administrativa, civil e criminal dos agentes públicos, políticos ou servidores públicos que, de forma dolosa ou culposa, deram ensejo à ocorrência desses fatos. Considerando as evidências de descumprimento da resolução de número 01/2000 deste Tribunal de Contas, que recomendou aos ex-prefeitos a doação de providências com vista à transmissão dos cargos aos novos prefeitos, bem como os indícios de inobservância dos mandamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, didaticamente explicitado no Manual de Restrições e Obrigações do Poder Público no único ano de mandato, editado e disponibilizado na página eletrônica oficial deste Tribunal de Contas. Considerando a responsabilidade mútua ao anterior e atual prefeito na instrumentalização da apresentação de contas do exercício financeiro de 2012, à luz do entendimento jurisdicional expresso na súmula número 203 do Tribunal de Contas da União, segundo a qual compete aos prefeitos sucessor apresentar as contas referentes aos recursos federais recebido por seu antecessor, quando este o tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público com a instauração da competente tomada de contas especial, sob pena de corresponsabilidade. Considerando o ofício GP número 025/2013 do Ministério Público de Contas e o ofício número 005/2013 do Núcleo de Defesa de Patrimônio Público do Ministério Público do Estado de Alagoas,
solicitando a realização de inspeção dos municípios que declararam situação de emergência. Considerando a missão constitucional desta Corte de Contas de proceder à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública estadual e municipal, direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade da gestão de recursos e bens públicos, bem como seu compromisso institucional de cooperação com os demais órgãos de controle do Estado de Alagoas para salvaguardar o interesse público e coletivo. Resolve. Artigo 1º. Os gestores municipais que declararem situação de emergência no município no exercício financeiro de 2013, em decorrência de graves anormalidades administrativas provocadas pelo gestor anterior, deverão remeter a este Tribunal de Contas, no prazo de 48 horas, os seguintes documentos e informações. A. Decreto municipal e comprovação de sua publicação no Diário Oficial. B. A motivação premenorizada nas causas que caracterizam a situação de emergência. Parecer jurídico, C. Parecer jurídico no qual se respaldou. D. Relatório técnico circunstanciado, indicando de forma precisa e minuciosa todas as ocorrências que ensejaram a situação de emergência, especificando quais documentos, processos, informações e bens públicos que foram extraviados ou danificados. E. Informação, se houver, a transmissão de mandatos com as providências recomendadas na Resolução número 01/2000 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ou, caso não tenha ocorrido, indicar os motivos que a inviabilizaram. F. Cópia da representação criminal realizada para apurar os supostos atos criminosos. G. Cópia do ato e documentos que instruíram a instauração da tomada de contas especiais. H. Indicar as medidas administrativas e as ações judiciais propostas para reparar eventual dano sofrido pelo erário municipal e responsabilizar os supostos agentes causadores, acompanhado de cópia dos respectivos documentos. I. Extrato de saldo das contas bancárias da titularidade do município relativo aos meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013. Artigo 2º. Todos os contratos firmados pelos municípios com fulcro no artigo 24, inciso 6, da Lei 8.666 de 93, e seus respectivos processos, deverão ser encaminhados a este Tribunal de Contas no prazo de 48 horas a contar de sua celebração. Artigo 3º. Os bens adquiridos e os serviços contratados devem ser destinados exclusivamente à solução dos problemas causados pela situação emergencial. Artigo 4º. A contratação por dispensa de licitação do fulcro do artigo 24, inciso 4, da Lei de número 8.666/93, sem prejuízo às demais exigências legais, deverá observar o seguinte procedimento. A. Solicitação do material ou serviço com descrição clara do objeto. Justificativa da necessidade do objeto. C. Elaboração da especificação do dano e, nas hipóteses de aquisição do material, das unidades e quantidades a serem adquiridas. D. Elaboração de projetos básicos e executivos para obras e serviços, no que couber. E. Indicação dos recursos para a cobertura de despesas. F. Pesquisa de preços em pelo menos 3 fornecedores do ramo do objeto licitado. G. Caso não seja possível a obtenção de texto proposta de preço, formular nos autos
a devida justificativa. H. Juntada aos autos do original das propostas. I. Julgamento das propostas. J. Juntar aos autos dos originais ou cópias autenticadas ou conferidas com o original do documento de habilitação exigidos pelo proponente ofertante ao menor preço. K. A autorização da ordenação de despesas. L. Emissão da data do empenho. M. Assinatura do contrato ou retirada de carta-contrato, nota de empenho, autorização de compras ou ordem de execução de serviço, quando for o caso. Artigo 5º. É recomendável que o gestor municipal fixe inicialmente o prazo de 60 dias consecutivos e ininterruptos de vigência da declaração da emergência, tempo razoavelmente suficiente para a organização administrativa do município e conclusão dos processos licitatórios, que devem transcorrer preferencialmente sob a modalidade pregão. Parágrafo único. Perdurando a situação de emergência após o prazo recomendado, o gestor poderá prorrogá-lo até o limite máximo e total de 180 dias, devendo comunicar a este Tribunal de Contas, no prazo de 48 horas, com o envio dos documentos e informações referidos ao artigo 1º. Artigo 6º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia retroativa a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em Maceió, 16 de janeiro de 2013. Conselheiro Cícero Amélio da Silva, presidente. Luiz Eustáquio Toledo, conselheiro decano. Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque Freitas, conselheira vice-presidente. Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro. Ana Raquel de Sampaio, auditor substituta, conselheira. E Alberto Pires, autor substituto, conselheiro. Está em discussão o ato número 01 de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que disciplina a fiscalização especial e extraordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas em relação às prefeituras que decretaram estado de emergência no início do exercício financeiro de 2013. Discussão. Colocamos em votação. De acordo, presidente, e para parabenizar Vossa Excelência pela imediata providência dada a este caso, que ele requer, pela aprovação. Conselheira Rosa Albuquerque. Também, presidente, pela aprovação. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente, pela aprovação. Conselheira substituta Ana Raquel. De acordo com o ato também, presidente. Conselheiro substituto Alberto Pires. Aprovado. Continua na hora do expediente com a palavra o conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo para relatar. Senhor presidente, eu não tenho processo em pauta, mas gostaria de solicitar a Vossa Excelência que determinasse a coordenação do plenário que fosse já distribuída a todos os conselheiros, os grupos, com os devidos municípios, como também as secretarias de Estado e as empresas de economia mista e fundações a que pertence cada um, que fosse encaminhado para cada gabinete com todos esses. Hoje mesmo será encaminhado o pedido de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros,
Senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta Corte, tenho para relatar nesta sessão o processo TC 6964 de 2005. Versam os autos acerca do contrato número 64/2005, celebrado entre a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, e a empresa FMS Serviços Limitada, objetivando a execução de serviços de engenharia no total de 1.000 ligações domiciliares em ruas sem pavimento e 200 ligações em ruas em paralelepípedos e 90 ligações em ruas asfaltadas nas cidades que compõem a Gerência Comercial do Agreste, GECOA, conforme discrimina a cláusula 1ª do contrato. O valor pactuado na contratação perfaz a quantia de R$ 146.875, cujos recursos financeiros estão expressos na cláusula 2ª do contrato. É de se atentar que o prazo estipulado para findar a execução de obras e serviços teve um lapso de 12 meses, a contar do recebimento da ordem de serviço expedida pela Casal. Registra-se que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade convite, tudo em observância ao texto da Lei nº 8666 de 93. Do primeiro termo aditivo, o presente termo aditivo teve como objeto o acréscimo de 25%, correspondente a R$ 36.718,75, concernentes a 250 ligações domiciliares em ruas sem pavimento, 50 ligações em ruas em paralelepípedo e 22 ligações em ruas asfaltadas nas cidades que compõem a Gerência Comercial do Agreste. Ressalta-se que a despesa pertinente ao acréscimo do quantitativo obtido está elencada na cláusula 3ª do termo mencionado. Por fim, válido destacar que a Procuradoria Jurídica desta Corte, bem como o Ministério Público Especial junto a este Tribunal, através dos pareceres números 1453/2008 e 1623/2012, segunda PCRA, opinaram, respectivamente, pela regularidade do referido contrato e seu termo aditivo. Nestas condições, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato, bem como o termo aditivo em apreço, na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Ministério Público para se pronunciar sobre o processo relatado da conselheira Rosa Albuquerque. Trata-se do processo 6964/2005, em que houve parecer do Ministério Público, parecer 1623 da 2ª Procuradoria de Contas, favorável à regularidade do contrato e do seu respectivo termo aditivo. Manifestação essa que eu ratifico, senhor presidente. É a manifestação. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha a relatora, senhor. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheira substituta Ana Raquel. Com a relatora. Conselheiro substituto Alberto Pires. Aprovada. Continua com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Processo TC 5633 de 2005. Versam os autos acerca do contrato número 32 de 2005, celebrado entre a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, e a empresa LEF Construções Limitada, objetivando a execução de serviços de supressão de água no total de 2.450 em 17 cidades que compõem a Gerência Comercial do Sertão, GECOAS, conforme discrimina a cláusula 1ª do contrato. O valor pactuado na contratação perfaz a quantia de R$ 144.060, cujos recursos financeiros estão expressos na cláusula 2ª do referido contrato. É de se atentar que o prazo estipulado para findar a execução de obras e serviços teve um lapso de 12 meses, a contar do recebimento da ordem de serviço expedida pela Casal.
Registra-se que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade convite, tudo em observância ao texto da Lei 8666 de 93. O presente aditivo, o primeiro termo aditivo. O presente aditivo teve como objeto o acréscimo de 25%, correspondente a R$ 36.015, concernentes à conclusão do objeto do contrato acima mencionado. Ressalta-se que a despesa pertinente ao acréscimo do quantitativo obtido se encontra elencada na cláusula 2ª do termo mencionado. Por fim, válido destacar que a Procuradoria Jurídica desta Corte, bem como o Ministério Público Especial junto a este Tribunal, através dos pareceres números 1361/2008 e 1632/2012, segunda PC-RA, opinaram, respectivamente, pela regularidade do referido contrato e seu termo aditivo. Nestas condições, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato, bem como o termo aditivo em apreço, na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Palavra ao Ministério Público para se pronunciar sobre o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, trata-se do processo 5633/2005, que igualmente houve parecer nos autos, parecer 1632 da 2ª Procuradoria de Contas, favorável à regularidade do contrato, parecer este que eu ratifico nesta oportunidade, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. A palavra ao conselheiro Luiz Eustáquio. Foi trazido aqui pelo conselheiro Otávio Lessa, em final do ano passado, sobre a Casal. A Casal que sempre fraciona os seus trabalhos. No caso aqui já são 2 processos em que são trazidos pela excelentíssima senhora conselheira Rosa Albuquerque, 2 processos de 2005, vultosos, no caso aí de mais de 144 milhões, se não... 144 mil reais do ano de 2005, quer dizer, corrigido hoje já daria uma soma bem razoável, e demonstrando sempre que a Casal vem com essa prática de religação, de corte, de manutenção, de locação de automóvel, que ficou na época decidido que, não sei se foi o conselheiro, o substituto Alberto Pires, ou foi o Sérgio Maciel, conselheiro Sérgio Maciel, para fazer esse estudo, para trazer. Enquanto não, respeitando aqui a sua excelência, a conselheira Rosa Albuquerque, nos processos que hoje ela está em pauta, acho que a Casal merece e requer um melhor cuidado para que a gente venha aprovar esses processos. Então, eu desde já me manifesto favorável ao voto da conselheira Rosa Albuquerque, mas daqui por diante, para que a gente venha a observar essa prática da Casal que já de vários anos. Isso foi trazido pelo conselheiro Otávio Lessa, que eu também encampo juntamente com sua excelência, o conselheiro Otávio Lessa. A palavra à conselheira Maria Cleide para a votação. O voto da conselheira Maria Cleide. Acompanha a relatora. Conselheira substituta Ana Raquel. A relatora, presidente. Conselheiro substituto Alberto Pires. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque.
processo TC 16628 de 2006. Versam os autos acerca do contrato número 172 de 2006, celebrado entre a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, e a empresa ESCO Comercial Limitada, objetivando a aquisição do sistema Geotube, composto de 3 unidades de contenção e desidratação de lodo, modelo MDS, 2,0 metros de 2 metros de largura por 6,60 de circunferência e 8 metros cada, para a retenção de 2.000 metros cúbicos de lodo úmido em 0,3% de sólidos destinados à estação de tratamento de água da Casal, localizada no bairro do Tabuleiro do Pinto, na cidade de Rio Largo, Alagoas, conforme discrimina a cláusula 1ª do contrato. O valor pactuado na contratação perfaz a quantia de R$ 60 mil, cujos recursos financeiros estão expressos no parágrafo 2º da cláusula 2ª do referido contrato. É de se atentar que o prazo estipulado para a execução dos serviços teve um lapso de 70 dias, contados da data de sua assinatura. Registra-se que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na inexigibilidade de licitação, uma vez observados os ditames do artigo 25, inciso 1º, da Lei nº 8666 de 93. Encaminhados autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público Especial junto a esta Corte, através dos pareceres números 0650/2010 e 1612/2011, segundo a PCRA, respectivamente, opinaram favoravelmente pela anotação do referido contrato, consoante informam as folhas 667/71 dos autos. Por fim, válido destacar que no contrato em apreço estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. Nestas condições, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato na forma e para os fins de direito, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Com a palavra ao Ministério Público para se pronunciar. Senhor presidente, igualmente houve manifestação ministerial por meio do parecer 1612/2012 da 2ª Procuradoria de Contas pela regularidade do contrato. Manifestação essa que eu reitero nesta oportunidade, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Encerra a discussão e coloca em votação. Voto com a conselheira e reafirmando que o meu pronunciamento anterior. Mas apoio a voto com a conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Acompanha a relatora. Conselheira substituta Ana Raquel. Com a relatora. Conselheiro substituto Alberto Pires. Aprovado. Com a palavra, a conselheira Maria Cleide para relatar. Sem pauta, presidente. Com a palavra, a conselheira substituta Ana Raquel para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membros do Ministério Público deste Tribunal, trago para relatar o processo 11.435 de 2010. Tratam os autos de expediente encaminhado a esta Corte de Contas pelo diretor da ANGESP, em cumprimento ao disposto na resolução número 2 de 2003, compostos da cópia do pregão eletrônico número ANGESP 20 de 2010 e das atas de registro de preços números 132 de 2010, 133 de 2010, 134 de 2010, 135 de 2010 e 136 de 2010. Do procedimento licitatório. A licitação que procedeu às atas de registro de preços nominadas, em razão da natureza dos produtos a serem eventualmente adquiridos, foi deflagrada sob a forma de pregão eletrônico número ANGESP 20 de 2010. O referido certame observou as normas procedimentais estabelecidas na Lei Federal número 10.520 de 2002 e nos decretos estaduais número 1.424 de 2003, 3.548 de 2007,
3.744/2007 e a Lei Federal nº 8.666 de 93 de aplicação subsidiária, tendo seu curso regular. Das atas de registro de preços. Considerando que o sistema de registro de preços constitui-se um conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras, que precede o documento vinculativo e obrigacional, a celebração das atas de registro de preços deve obedecer ao que dispõe a lei em espécie. No caso em espécie, tem-se que houve a observância aos requisitos formais dispostos no Decreto Estadual nº 3.784/2007, instrumento normativo competente. As contratações tiveram por objeto eventual aquisição de material médico hospitalar, com especificações e quantidades dispostas no anexo único, parte integrante dos instrumentos em referência. Os ajustes foram firmados com prazo de vigência de 12 meses, a contar da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. Data de registro de preços número 132 de 2010. A ata de registro de preços número 132 de 2010 foi celebrada tendo como fornecedor beneficiário a empresa Flex Hospitalar Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 03606-635/001 dígito 25. O valor global da ata foi de R$ 16.859,33, conforme estabelecido na cláusula 4ª. O contrato relativo ao registro de preços foi assinado em 15 de junho de 2010 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 16 de junho do mesmo ano. Data de registro de preços número 133 de 2010. A ata de registro de preços número 133 de 2010 foi celebrada tendo como fornecedor beneficiário a empresa Alfarrade Materiais para Diagnósticos Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 059238871/001 dígito 9. O valor global da ata foi de R$ 23.089,44, conforme estabelecido na cláusula 4ª. O contrato relativo ao registro de preços foi assinado em 1º de junho de 2010 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, edição dia 2 de junho do mesmo ano. A ata de registro de preços número 134 de 2010 foi celebrada tendo como fornecedor beneficiário a empresa comercial cirúrgica Rio Clarense Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 67729.178/002 dígito 20. O valor global da ata foi de R$ 48.016,50, conforme estabelecido na cláusula 4ª. O contrato relativo ao registro de preços foi assinado em 4 de junho de 2010 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, edição dia 7 de junho do mesmo ano. A ata de registro de preços número 135 de 2010 foi celebrada tendo como fornecedor beneficiário a empresa Ingefarma Cavalcante Silva Distribuidora Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 09607-807/001 dígito 61. O valor global da ata foi de R$ 3.398,40, conforme estabelecido na cláusula 4ª. O contrato relativo ao registro de preços foi assinado em 4 de junho de 2010 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 7 de junho do mesmo ano. A ata número 134 de 2010 foi celebrada tendo como fornecedor beneficiário 136, foi celebrada tendo como fornecedor beneficiário a empresa Padrão Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Calu Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 09441-460/001 dígito 20. O valor global da ata foi de R$ 41.982,30, conforme estabelecido na cláusula 4ª. O contrato relativo ao registro de preços foi assinado em 23 de julho de 2010 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, edição dia 26 de julho do mesmo ano. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público junto a esta Corte de Contas exararam os pareceres números 1162 de 2011 e 3127/2011/Terceira Procuradoria de Contas (EP), respectivamente, opinando pela legalidade e regularidade do pregão eletrônico número ANGESP 20 de 2010 e das atas de registro de preço número 132 de 2010, 133 de 2010, 134 de 2010, 135 de 2010 e 136 de 2010. Diante do exposto, resolve o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas anotar as atas de registro de preços em tela, nos termos e para fins de direito, por se encontrarem nas suas formas revestidas de legalidade. Com a palavra o Ministério Público para se pronunciar sobre o processo relatado pela conselheira substituta Ana Raquel. Senhor presidente, no caso, o parecer favorável à regularidade das atas de preço dos contratos firmados, eu só faço uma ressalva que no próprio âmbito do Ministério Público de Contas a questão
das atas de preço ainda não é algo definido, se bem que não seria o caso, né? Porque a discussão seria a questão de carona, mas aqui, pelo que eu vejo, não seria exatamente essa questão. A Angéspora está fazendo só o registro. Mas como é tema afim, até para não misturar as questões, fazer esse registro e reiterar o parecer dos autos da terceira Procuradoria de Contas, parecer 3127/2011, pela regularidade dos contratos. É a manifestação. Em discussão, processo relatado pela conselheira substituta Ana Raquel. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Senhor presidente, eu voto favorável à conselheira Ana Raquel, mas entendo e compreendo e apoio a posição do Ministério Público, porque às vezes uma ata vem para certo determinado órgão, digamos aí, eu não sou meio número do que foi o objeto desse daí. Foi material médico hospitalar, mas aí foi só o registro das atas, não tem só o registro nenhuma. da ata, não houve só o contrato de registro. Essa carona, porque, digamos, seria para transformar isso em leitos hospitalares, 10 leitos hospitalares. Outro hospital em outro estado pegava essa ata, aí em vez de ser 10 já eram 20. Um outro estado pegava também, em vez de 10, já passa para 30. Então é nesse caso que eu apoio totalmente a posição do Ministério Público e entendo o voto de Vossa Excelência, que foi apenas o registro da ata, voto favorável. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro substituto Alberto Pires. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira substituta Ana Raquel. Sem mais processo, presidente. Com a palavra o conselheiro substituto Alberto Pires. Não havendo mais quem queira relatar, encerro o expediente e passo às explicações pessoais. Com a palavra, senhoras conselheiras, senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público, se assim quiser fazer uso da mesma. É só a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o membro do Ministério Público, Dr. Ricardo Schneider. Senhor presidente, não poderia deixar nesse momento de registrar, de parabenizar Vossa Excelência e os demais conselheiros desta Corte pela aprovação do ato número 1/2013, que o Ministério Público entende que será muito importante para fazer a fiscalização desses decretos de emergência que foram amplamente utilizados no começo do ano, para separar o joio do trigo, verificar o que está acontecendo, e a solução encontrada pelo colegiado de buscar as informações primeiramente para analisar, eu acho que é uma solução louvável. O prazo é um prazo curto, justamente pela emergência da situação, e possibilitará que o tribunal analise essas questões e dê o seu entendimento com relação ao que vem acontecendo, visto que esse tema vem sendo bastante debatido pela sociedade, diante da grande abrangência, né? Diariamente nós temos encontrado esses decretos. Então o Ministério Público de Contas parabeniza Vossas Excelências pela iniciativa e fazendo votos de que essas análises ocorram da melhor maneira possível para que seja esclarecido o que vem acontecendo em cada município que optou no começo deste ano por essa medida. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, quero dizer que a todos aqui presentes e a todos, não só aqui presentes, e a todos que estão nos ouvindo através do meio de comunicação, este tribunal, de dizer que este ato não foi só um ato composto pelos senhores conselheiros, mas sim composto conjuntamente com os senhores auditores da Casa, com os procuradores do Ministério Público de Contas e com os funcionários desta Casa, que o mérito
é de todos os funcionários, de todos os conselheiros, de todos os procuradores, de todos os auditores. Que o ato foi feito em conjunto, pensado em conjunto. Que está parabéns também todo o Tribunal de Contas. E em nome de Deus, encerro a presente sessão e convoco os senhores e senhoras conselheiras para a sessão ordinária da próxima quinta-feira, que se já for publicado o ato que já foi determinado para ser publicado, a resolução normativa com relação à sessão das câmaras, que deverá ser publicada amanhã à tarde mesmo já ocorrerá as sessões da Câmara. E na quinta-feira a sessão já passará, a sessão ordinária deste pleno passará a ser à tarde. Será presente.